canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa primeira edição desta sexta-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. E vocês me assistem todo dia para ficar bem informado do noticiário. E eu vou trazer para vocês a minha parceira aí que arrebenta nesse segmento, que é o OneFootball. Notícia nacional, internacional, jogos ao vivo e de graça do campeonato alemão, mercado da bola pegando fogo, você consegue acompanhar tudinho e também você consegue personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vasco e toda a notícia dos gigantes da colina, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. Você sabia, inclusive, que o OneFootball é o aplicativo de futebol mais baixado do mundo? Tá esperando o quê? E como eu sempre digo, meu parceiro, é 100% gratuito e quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. Link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, vamos começar o vídeo aí falando de quem tá bem, né? Surgiu até um meme aí nas redes sociais de que o Piton não cruza, ele faz amor, né? Que jogada maravilhosa lá pro gol do velhinho, gol do vovô. E ele deu uma entrevista curtinha pro site oficial do Vasco. Eu gostaria de trazer para vocês as aspas aqui de Lucas Piton. Ele vai comentar a importância da vitória, a assistência que ele deu pro Nenê, e o Nenê com isso passou a ser o jogador mais velho da história do Vasco a marcar um gol em uma partida oficial, superando o Romário. E também ele aproveita e comenta desse elo de ligação que ele tem com o Nenê. Ambos são de Jundiaí e o Nenê foi importante nesse processo de adaptação dele ao Vasco. E ele, antes de vir ao Vasco, ligou para o Nenê para entender um pouco como é que funcionava o clube. Confere aí. Sem dúvidas, creio que o trabalho do professor Maurício é esse, né? E a gente, a cada jogo, vai melhorando cada vez mais, se conhecendo cada vez mais. A vitória contra a Portuguesa mostrou isso, e a gente vai mostrando nos próximos jogos também. O jogo não vai ser em São Januário, mas já me falaram que a torcida de lá é muito forte. Então vai ser um jogo em casa pra gente. Creio que a torcida vai lotar o estádio e a vitória vai ser muito importante pra gente na segunda-feira. Ele tem me ajudado muito aqui. Antes de vir para cá, eu falei com ele. Somos da mesma cidade de Jundiaí. E ele, para mim, sempre foi um exemplo e um espelho. Jogou na Europa e aqui no Vasco ele é um ídolo. Foi muito bacana fazer essa assistência para ele, que o deixou como o jogador mais velho a marcar gol pelo Vasco. Consegui ajudá-lo. É muito gratificante. Bom, galera, agora vamos falar a respeito de renovações. O Vasco oficializou ontem a renovação do Zé Vitor, já tinha oficializado dias atrás a renovação do Eric Marcos, do Figueiredo, do Ryan, e a bola da vez agora é Marlon Gomes. O processo de conversa para a renovação dele está acontecendo junto ao seu empresário Eduardo Duran. E o Vasco teme que aconteça algo similar com o caso Andrei. Então o Vasco está extremamente focado na renovação do jogador. E aqui vai algumas informações importantes. Ele é cria do Nova Iguaçu, vem ao Vasco. Com isso, o Vasco tem 70% dos direitos econômicos dele e o Nova Iguaçu tem 30%. Numa eventual venda futura, o Vasco morde 70%. E isso se numa negociação o jogador não pedir um percentual do passe para ele, que foi o que o Andrei fez. O Andrei comeu 30% do passe dele. Antes da renovação, o Vasco era dono de 100%. O Marlon Gomes tem contrato com o Vasco até o final do ano que vem. Mas ainda é um contrato com valores de multa rescisória mais baixos e com salário baixo. O Vasco conta muito com o jogador, tem interesse inclusive dele ser titular. Ele está muito bem na seleção brasileira sub-20, disputando o Sul-Americano, é um dos principais jogadores. E o Vasco quer muito essa renovação. E o empresário dele tá levando, né? Quer esperar acabar o Sul-Americano, sabe que o jogador vai valorizar ainda mais para poder fazer esse ajuste. Então o foco total no Vasco hoje é a renovação do Marlon Gomes, tá bom? Inclusive eu vou deixar com vocês o próprio Paulo Brax. Ele participou ontem do programa da ESPN e comentou sobre a renovação de Marlon Gomes e como é que anda isso. Confere aí. A torcida pode ficar tranquila, porque ele é atleta do Vasco. A gente pretende que ele faça um grande ano conosco, mas é óbvio que um atleta desse nível vai despertar o interesse no mundo todo e isso é positivo. A gente quer sempre que os nossos atletas estejam em evidência. Significa que a gente está
performando em alto nível. Bom, falando ainda sobre renovação e crias da base, quem está com seu contrato próximo ao vencimento é o Eric Pimentel, zagueiro de perna direita, filho inclusive do Pimentel, que jogou no Vasco, um jogador importante na história dos Gigantes da Colina. O contrato dele vai até o começo do mês de julho. O jogador inclusive está apto a fazer um pré-contrato e sair aí de graça. E eu não sei se o jogador está incomodado, não tenho informação se o Vasco já o procurou ou está pensando em renovar o seu contrato. Fato é que o jogador fez um tweet ontem às 7h37 da noite, de repente alguém o orientou a excluir, eu conferi, realmente é a conta oficial do Eric Pimentel, e ele dizia o seguinte, ó, uma frase que sempre escutei na vida: só devemos ficar aonde somos valorizados. Faz muito sentido. Será que a publicação é concernente ao Vasco? De repente ele está falando de alguma coisa da vida particular dele. Fato é que ele é um jogador de futebol e normalmente o atleta usa sua conta oficial do Twitter para se comunicar no que tange a sua carreira. Mas que ficou um clima meio chato, ficou. E acredito que de repente alguém orientou ele a deletar esse tweet e não encontra esse lá. Inclusive tem uma publicação dele do dia, acho que é dia 17, agradecendo a Deus aí pela estreia no profissional e tal, todo feliz. A conta dele é _Eric Pimentel, é o mesmo arroba, inclusive, no Instagram dele, _Eric Pimentel, tá bom? Bom, vamos virar a chave agora e um fato curioso sobre o Nenê. O Nenê voltando do jogo da Portuguesa na Ilha do Governador, ele foi parado numa blitz, né, ali da Lei Seca, fez o teste do bafômetro, não deu nada, né, mas o jogador estava sem as placas do carro. E aí, na hora de fazer a blitz lá, o carro seria apreendido. Mas ele, né, tava com as placas dentro do carro, colocou as placas e aí com isso ele pagou a multa para poder ser liberado, né? A placa estava dentro do carro. E aí o que acontece? Na hora de sair, ele arrancou com o carro, estourou o limite de velocidade da via, ele tomou 14 pontos e 2 multas, uma por andar sem as placas do carro, que estavam dentro do carro, tanto que ele coloca as placas depois, e pelo excesso de velocidade. Ele pagou 3.000 e poucos reais de multa e tomou 14 pontos na carteira. Aí teve gente até brincando aí com a notícia de que, pô, o vovô é fogo mesmo, antes de começar o Brasileirão, ele já arrumou 14 pontos pra gente aí, rumo a Libertadores aí. Enfim, vida pessoal de cada um, tô só trazendo um fato aqui que aconteceu, a coluna foi até do Anselmo Góes do Globo, beleza? Bom, galera, para finalizar, encerro aqui a entrevista coletiva do técnico Maurício Barbieri com 3 temas. Primeiro, ele explica a variação de jogo que ele pretende fazer com a equipe. Durante várias partes da partida, o Vasco estava fazendo uma saída com linha de 3, com Léo Pelé na esquerda, Robson Bambu na direita e o Zé Gabriel entrando no meio dos zagueiros para fazer essa saída por dentro. Inclusive, ele aproveita logo na sequência para comentar 2 outros temas, e até falei disso no meu pós-jogo. Quem assistiu o meu pós-jogo viu que eu falei dessa variação aí de 3 zagueiros. Ele vai comentar também sobre o intervalo. O Vasco acaba o primeiro tempo muito mal e volta. Aliás, o Vasco joga o primeiro tempo não muito bom, termina até bem, mas volta diferente no segundo tempo. O Peck ali já com 3 minutos, com 3 oportunidades, sendo uma delas o gol. E ele fala se teve alguma conversa específica no vestiário para mexer com os brilhos dos jogadores. Ele encerra explicando por que o Robson foi titular no jogo da Portuguesa, já que ele não viajou, ficou com o time alternativo aqui. E quem estava jogando de titular com o time principal era o Miranda. Então o Barbieri vai explicar esses 3 temas. A gente usou, na verdade, essa situação do Zé encaixar para fazer uma saída com 3 desde o início. Eles marcavam com 2 na frente, a ideia era criar superioridade nessa saída. O Piton veio bem por dentro, é uma situação que a gente treina. Como eu falei, ele tem facilidade e entendimento para fazer isso. O Puma também pode vir por dentro, foi um ajuste que a gente fez no intervalo para ele flutuar um pouquinho mais por dentro. A gente tem essa movimentação, tem outras, e o desafio é o tempo agora, porque a gente tem treinado variações e dinâmicas diferentes, mas a gente não tem conseguido ter as semanas todas para trabalhar, um jogo atrás do outro. Então, como eu disse, a gente está nesse processo de colocar variações, de colocar situações táticas novas. Eu estou muito feliz, mais do que com como eles têm absorvido a postura deles, de tentar fazer, de tentar entender, de tentar cumprir o que a gente pede. É um grupo maravilhoso de trabalho. A gente ajustou o posicionamento de coisas que a gente vinha tendo dificuldade, preencher um pouco mais
o meio de campo para as transições. No primeiro tempo a gente estava com o meio muito aberto e a Portuguesa estava encontrando o melhor caminho para transitar ali, para agredir a gente ajustou o posicionamento dos jogadores. No mais foi cobrar que a gente mantesse o mesmo ritmo. Eu acho que a Portuguesa sentiu a intensidade que a gente imprimiu no jogo, a gente conseguiu crescer, pressionar a saída, ajustar. Eu acho que foi isso. Além do Jair, que não pôde estar aqui hoje, a gente tinha outros jogadores que jogaram um quadro viral ali, alguns até não passando tão bem. E foi um cuidado que a gente teve que ter nas trocas também. Mas eu acho que isso demonstra o quanto eles estão comprometidos e dedicados, mesmo não estando 100% fisicamente, correram, lutaram, se entregaram e buscaram o resultado a todo momento. Em relação ao Robson, por mais que ele não tenha viajado, a gente acompanhou os jogos de quem ficou aqui, sob o comando do Emílio. O Robson tinha feito um bom jogo na nossa visão, então a gente entendeu que poderia começar com ele. Acho que ele fez um jogo muito seguro, fico satisfeito. Em relação ao Ivan, eu posso dizer que foi o segundo jogo muito bem. Contra o Miami a gente gostou também. E a chegada do Léo, uma chegada que já estava em conversa, programada, se estendeu um pouquinho mais do que a gente queria por situações contratuais. Fico muito feliz, é uma dor de cabeça ótima para qualquer treinador ter mais de um grande jogador na posição. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais eu chego com a nossa segunda edição, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de quem volta mais, tamo junto. Valeu! Fui.